Caso que foi acumulando, porque quando eu saí do Brasil também, eu tenho uma colaboração com um professor que é muito famoso no Brasil, mais especificamente no estado de São Paulo. Ele chama Jesus Aparecido Ferro. Ele foi meu co-orientador durante o doutorado. E ele trabalha com uma bactéria que causa o cancro cítrico na laranja, tanto na laranja como em limões, a tangerina. E essa bactéria causa um prejuízo na ordem de R$1 bilhão por ano somente no Brasil. Ela dá um monte de pintinha preta na laranja, a árvore perde a folha, daí a produtividade cai, né? Então é uma doença muito contagiosa. O Brasil não pode exportar fruta, somente o suco, porque se exporta fruta, leva a bactéria junto e contamina outro país. Então é uma coisa que imita muito a produção e comercialização dos cítricos. Bom, como o Brasil tinha feito o sequenciamento do DNA dessa bactéria que causa o cancro cítrico naqueles projetos de genomas da FAPESP, a FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. A FAPESP é uma empresa que recebe acho que 2 ou 3% do ICMS do Estado de São Paulo. Então, com esse dinheirinho, ela dá bolsa de estudos, ela patrocina a compra de equipamentos, reagentes químicos e financia pesquisas. Financia pesquisa e paga bolsa para pesquisador como eu, no Brasil, né? E dá bolsa de mestrado, bolsa de doutorado, bolsa de pós-doutorado, que é eu sou muito agradecido à FAPESP, porque a FAPESP, tipo assim, eu pude contar com a FAPESP nos momentos que realmente eu precisava. E tipo, eu fiz a minha parte, porque eu deixei 3 trabalhos maravilhosos no Brasil e foi muito bom. Então, tipo, nós estamos satisfeitos por ambas as partes. Legal. Então, daí esse pesquisador, que é o Jesus Aparecido Ferro, ele trabalha com cancro cítrico, entre outras pesquisas, né? E o laboratório dele participou no sequenciamento do DNA dessa bactéria que causa o cancro cítrico. E o grupo de pesquisa dele descobriu algumas proteínas que são muito importantes durante a patogênese da bactéria na planta de cítricos. Então, se você remove uma proteína lá, a bactéria não vai conseguir parasitar a planta de uma forma efetiva. Então, o que a gente fez? Ele foi visitar nós, né? Eu trabalho com o professor Dr. Lifan, que é o meu chefe. Então, embaixo dele do laboratório tem eu, e embaixo de mim tem 5 alunos lá. Então, eu sou o braço direito dele na compra, tipo, qualquer coisa, compra de reagente químico, equipamento, mandar consertar. Então, sou tudo eu, e eu ainda tenho que treinar os alunos de mestrado e doutorado, complementar, né? Porque ele treina e eu complemento, que na verdade estou na bancada. Ele também é uma pessoa muito ocupada, então os alunos preferem me contactar ele, porque ele é meio estressado e também por razão, porque ele só fica atrás de pegar dinheiro pro laboratório, porque a gente gasta muito, ele tem que pagar o salário da gente. Entendi. E ele fica escrevendo muito projeto, então a gente tenta não desviar a atenção dele, então os alunos vêm conversar comigo. Coisas mais simples, mas ele toma as decisões do que vai ser feito. Então, o que eu fiz foi apresentar o Dr. Jesus Ferro para o meu chefe, Lifan, lá na Califórnia. Meu chefe ficou o Dr. Jesus ficou 1 mês no laboratório do professor Lifan. E daí o meu chefe e o professor Jesus criaram uma colaboração bem efetiva, na forma que o Dr. Jesus mandaria alunos do Brasil para os Estados Unidos para eles fazerem um doutorado que chama doutorado sanduíche. Que legal. Chama isso. assim, é o que você cria, então, tipo... Uma ponte, né? Eu já, tipo, né, ajudo... Abriu uma porta. Eu criei uma colaboração internacional que é bem importante, isso é bem legal, tanto para mim, para o meu chefe, para Jesus, claro. Né? Você conseguir conectar assim, pessoas de diferentes pensamentos e conhecimento. Mas o mais legal mesmo é que eu tive a oportunidade de fazer o doutorado sanduíche, que você faz, por exemplo, 4 anos de pesquisa no Brasil e vai 1 ano para fora, só que você volta e defende a tese no Brasil. Isso ele chama de doutorado sanduíche. Então,
o que acontece é o seguinte, então o professor Jesus, ele pede uma bolsa para o aluno fazer 1 ano de treinamento nos Estados Unidos. Inclusive já foi uma aluna, agora eu estou de férias, eu tirei 35 dias de férias, já tem uma outra aluna do mesmo laboratório dele, está lá nos Estados Unidos. Quando eu chegar, eu já vou encontrar com ela, eu não conheço ela ainda. Então é assim, então o nosso objetivo é produzir as proteínas específicas da bactéria, do campo cítrico, dentro de uma outra bactéria. Isso daí chama clonagem, produção de proteína recombinante, são muitos termos, mas nós usamos uma outra bactéria como se fosse uma indústria. Então a gente coloca a sequência de DNA que a gente quer e a bactéria produz a proteína pra gente. Entendi. Aí a gente purifica a proteína Bacana que a gente isso, quer. né? É como se fosse uma indústria mesmo. Você coloca o gene, a bactéria cresce e a proteína que está dentro dela também aumenta de quantidade, né? Com o número de células que vai aumentando. Aí você centrifuga, coleta células, arrebenta as células são minúsculas, você não consegue ver. Só que a gente usa uns componentes químicos e a gente arrebenta as células e daí a proteína fica em solução. E a gente começa a purificar a proteína, que daí é bioquímica. Bom, para que a gente quer a proteína? Agora eu trabalho com cristalografia de proteínas. Então, uma vez que você tem uma proteína pura ou parcialmente pura, o nosso objetivo é tentar formar um cristalzinho dessa proteína. Só que não é um cristal do tamanho que a gente pensa, uma rocha, uma pedra de diamante. Micro, nano. É menor, são 5 vezes menor que um grão daquele sal refinado que você vê na cozinha, que você coloca. Se você separar um grãozinho, vai ser 5 vezes menor que aquele. Não é o sal grosso, é o sal refinado. É muito pequeno. Bom, o que é o cristal da proteína? Se você tem uma proteína e você forma o cristal, nada mais é do que uma repetição da proteína dentro de uma estrutura cristalina. Pode ser cúbica, prismática, é isso retangular. Que o cristal faz, ele dá repetição. O cristal nada mais é do que a aglomeração da mesma proteína. E ela se compacta e forma um cristal, com várias repetições. Cada partezinha do cristal é a mesma, é um pedacinho, não, é uma proteína em diferentes posições espaciais. Entendi. Aí o que a gente acontece? A gente tem uma máquina lá no nosso laboratório, que é uma máquina de $1.200.000, um gerador de raio-x. É uma máquina de quase 3 milhões de reais, uma máquina bem cara. E eu comecei a estudar cristalografia de proteínas no Laboratório Nacional de Lucíncroton, em Campinas, que é um centro de pesquisa excelente. Esse laboratório que eles chamam de Lucíncroton gera uma fonte de raio-x de altíssima potência e você consegue resultados maravilhosos. Bom, diga-se de passagem, é o único laboratório que tem na América Latina, porque lá nos Estados Unidos tem mais de 5. Mas desde o México até o Paraguai, o único que tem no Brasil, o único que tem na América Latina é o Brasil. E agora eles vão começar, já foi aprovado, estão fazendo um outro laboratório lá, que vai ser uma maravilha, vai ser o mais atualizado. Deu sinal de bateria fraca. Não, mas vamos até terminar. Então tá, então eu já vou resumir. Então o que aconteceu foi o seguinte, com a minha ida lá para os Estados Unidos, eu comecei, o meu chefe, ele tem uma linha de pesquisa que é trabalhar com câncer de pele. O câncer de pele nada mais é, o que causa o câncer de pele? Cigarro e luz solar, luz ultravioleta. Por quê? Porque os componentes químicos que tem no cigarro e a luz ultravioleta causam alterações na molécula do DNA. Mas você diz combinados ou isolados? Não. Pode ser só o cigarro. Tem a forma genética, né, que a pessoa que é de família, que vai passando de família para família, e induzida. A induzida, no caso, seria excesso de luz ultravioleta e compostos químicos. Só que o cigarro é um dos que mais acelera danos no DNA. O que acontece? Tem uma doença que chama xeroderma pigmatoso, é um tipo de câncer de pele, as pessoas que têm esse câncer de pele, infelizmente elas vêm a óbito
ao redor de 40 anos, porque essa doença causa ulcerações na pele profundas, inclusive nos olhos, aqui ao redor da face. É uma doença bem cruel, né? O câncer de pele é uma doença bem cruel. E o que acontece? Com essas técnicas que nós trabalhamos de biologia molecular, eu trabalho com uma proteína chamada XPB, que vem de XPB, de Xeroderma pigmentoso tipo B. Essa proteína, nos seres humanos, na gente, ela está envolvida com o reparo e duplicação do DNA. O que acontece então? Se você tem um câncer que foi herdado de uma forma genética, a proteína ela não consegue consertar o DNA que foi alterado pelo cigarro ou por qualquer composto químico ou ela pela perde a função, capacidade de na verdade função. ela não tem a função, entendeu? Então a criança desde cedo ela não pode sair no sol porque causa bolhas, queimadura de 3º grau, porque não produz. É uma doença comum ou é rara? É uma doença rara. Geralmente é um indivíduo a cada 200 mil indivíduos. Ainda mas bem. É comum, a pessoa é bem branquinha, bem sardentinha, e ao longo da vida então começam as ulcerações da pele e o câncer de pele. Bom, resumindo o que aconteceu, então eu consegui cristalizar essa proteína XPB ou XPB, que está diretamente envolvida com câncer de pele, e nós publicamos esse trabalho em uma revista muito boa, que chama Acta Cristalográfica. E o meu objetivo não é a cura, tá? Porque a cura do câncer é uma coisa muito complicada, não envolve somente uma proteína, envolve terapias, e o meu objetivo específico não é tentar achar uma droga que cure o câncer. Porque o câncer é um nome assim, é um nome da roda toda, mas tem vários segmentos, câncer, né? Não tem como dizer que tem uma cura para o câncer de uma maneira geral. Porque o câncer, existem mais de 100 diferentes tipos de câncer, né? E o câncer, ele é um conjunto dessas doenças que se caracteriza pela divisão anormal das células. Sim. Que isso geralmente é provocado por alteração no material genético. É uma doença muito complexa, né? Ela é complexa, eu acho que nós estamos apenas começando, mas eu tenho certeza que no futuro próximo a quimioterapia e a radioterapia atualmente estão bem evoluídas, mas ainda nós temos perdas, né? Vários entes queridos, familiares, amigos vêm a óbito porque tem um problema da metástase, né? Que é uma célula do tumor maligno se desprende e pode se alojar no cérebro ou vai pela corrente sanguínea, entra em outro órgão e daí começa a se espalhar e realmente fica muito complicado. Mas essas pesquisas que eu faço, ela é para aumentar o conhecimento básico da ciência, porque se você tem esses conhecimentos básicos, você entende como a proteína funciona, qual é o mecanismo de reparo da molécula de DNA, como isso ocorre. Você sabendo como isso ocorre e a real função da proteína, você começa a pensar o que poderia ser feito para solucionar o problema. Então a pesquisa de base, né, ela tem um grande valor, porque ela ajuda, por exemplo, no meu caso, eu sou o profissional que detecta um problema a nível molecular, eu tenho a estrutura química da proteína, e eu sei como que os átomos estão, o que poderia ser feito para inibir ou aumentar a atividade de uma proteína específica. Sabendo isso, vem o farmacêutico, que ele consegue desenvolver um fármaco que poderia ser acoplado naquela proteína para aumentar a função ou diminuir a função. E daí o médico ele receita o medicamento que o farmacêutico dá. Então é uma cadeia, é uma coisa multidisciplinar. Então tem o rapaz, o pãozinho tá muito bom.
Aí é uma pesquisa multidisciplinar que integra profissionais de diferentes áreas. Ninguém faz nada sozinho. Todo mundo trabalha em grupo, em pesquisa. E toda hora que um descobre alguma coisa, daí tem as referências bibliográficas que a gente tem que ler, a gente tem que citar. Tal pesquisador descobriu. É uma rede, né? Você não pode falar, você não pode omitir o conhecimento que já foi observado previamente, né? Porque senão é plágio, não tem o menor cabimento de fazer isso. E em pesquisa até é bom, porque na hora que você vai publicar um artigo científico... Agora vira aqui um pouquinho que acabou de sair, filma pra mim. Pão de queijo super Olha, fresco. Em especial para nós no café da tarde. Então o que acontece é que, na verdade, os pesquisadores eles sentem prazer em citar os nomes dos amigos, porque se você... Quer dizer que você leu o artigo, então você está sabendo. Então, se você leu o artigo do companheiro, você sabe o que ele fez, o que ele está fazendo. E é uma forma de você aumentar os seus conhecimentos e de transmitir realmente o que já foi feito, né? Então, isso sempre ocorre. Então é isso. E agora também, só para acabar, eu tenho 5 linhas de pesquisa diferentes lá. Ninguém está aguentando mais ouvir essa voz, né? E eu tenho 5 linhas de pesquisa lá, e eu tenho minhas colaborações também. E eu trabalho com uma proteína que chama triptofano sintase, da bactéria que causa uma diarreia super forte, que é a salmonela. E o que ocorre é o seguinte: como os humanos, nossa, né, não possui as enzimas que produzem aminoácidos, a gente tem que comer, né, a gente tem que comer frutas, carne para poder pegar esses aminoácidos. Mas as bactérias, elas têm essas enzimas para produzir o aminoácido, então elas são uma indústria mesmo. Então o que acontece é o seguinte: o segredo, uma das